Gente, quero agradecer a presença de todos vocês, em especial as professoras que estão aqui representando o Feliz Natal e as escolas municipais, e também aos alunos da EJA que vieram prestigiar a sessão. Dizer que é muito importante a presença de vocês aqui, para vocês acompanharem como funciona o trabalho do Legislativo e também para estarem cobrando o que vocês acham que o município está precisando, o que os vereadores estão deixando de ver. Vocês sabem que o vereador não executa nada, mas ele fiscaliza as obras do Executivo e também os vereadores são os representantes do povo. Então, o nosso papel é esse. E estamos todos aqui à disposição para trabalhar. Senhor presidente, boa noite, novos companheiros e companheiras vereadores. Cumprimento a plateia que se faz presente, os professores, os alunos, os funcionários públicos, o vice-prefeito se encontra com nós, o nosso contador Pipa. Cumprimento as mulheres pelo dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E quero agradecer muito pela presença de vocês nessa Casa de Leis, que estimula muito a gente a trabalhar. Quero fazer uma indicação na tribuna pelo prefeito, o senhor Antônio do Biela, para que crie uma lei contra a leishmaniose. Essa doença é causada pelo mosquito que pica os animais, causando feridas e manchas e pode contaminar a nossa sociedade. Então, existe uma lei específica pela saúde que a gente pode criar isso aqui. Então, a gente está no começo de uma nova gestão pública. A gente está dando essas indicações, em vez de fazer indicação, a gente está só dando uns toques para o prefeito que aquilo que for da alçada e das condições, ele possa fazer e resolver logo de imediato no município. Quero também frisar, na minha opinião, que crie uma lei de castração de animais que estão soltos na rua. Muita gente só sabe criar animal no meio da rua, onde acontece muito acidente. Então, se você casca aquele animal, cuida dele, pode voltar ele e soltar ele no mesmo habitat. Ele vai ter o longo da vida dele, mas não vai produzir mais. E tem animal na rua que está produzindo 10 filhotes, 5 filhotes, e o povo vai deixando na rua, tá? Principalmente cachorro e gato. Então, todos os outros municípios têm essa lei. É o que a gente vai pedir para o prefeito e trabalhar em cima disso aí, para que possa criar isso aí, através da ideia e os órgãos. A gente já tem o veterinário, né, que possa fazer esse trabalho. Também precisamos criar uma lei de inspeção municipal. Essa inspeção que é onde você possa vender os produtos e abater os animais, porque muitas vezes o produtor tem um animal, quer vender para a escola, quer vender para outra coisa, e não tem a inspeção. Essa inspeção pela vigilância sanitária. E aí é onde é que pode correr o risco de você vender frango, vender outro tipo de produto, e você vai prejudicar o agricultor que tem esse produto para vender, mas não tem alguém para inspecionar. Então, só criando essa lei fica fácil para todo mundo e todo mundo pode sair beneficiado. Agora eu quero fazer um agradecimento pelo patronamento das vicinais. Esse é um pedido, o agradecimento é outro. Lá o pessoal está pedindo lá no Seringal, tem uns lugares lá que o motorista de ônibus que busca os alunos cedo não está conseguindo chegar a tempo. Então o pessoal vieram me pedir que não patrocinasse, por exemplo, tudo de uma vez, que a vez está difícil para fazer agora pelo maquinário que ainda está um pouquinho em reforma, mas que pelo menos os top principais é onde o motorista não está conseguindo chegar a tempo. É tipo um socorro, para depois fazer bem feito, fazer tudo. Pode deixar que eu vou levar na tribuna e vou fazer esse pedido. Agora eu quero agradecer pelo serviço feito, que tantos pais me pediram, os professores lá da Princesa Isabel, tão simples, mas um muro, tantos alunos estão pulando o muro, e sinto muito, desrespeitando as autoridades de quem está trabalhando, sabendo que aquelas pessoas que estão trabalhando ali, o guarda, os professores, todas as pessoas imbuídas na educação deles, mas a idade talvez não ajuda a pessoa a entender isso aí, ele vai entender quando ele for pai. Então eu quero agradecer que a gente pediu, colocaram lâmpada lá para o guarda trabalhar à noite, um ou dois postes foi feito. Então são as coisas assim meio de imediato que estavam precisando. Então estamos fazendo aqui esse serviço. Eu quero só agradecer que a gente pediu aqui e estão sendo atendidos. Agradeço também pelo serviço de
feito no Seringal. O serviço lá já me agradeceram. Foi que o trator estará gradeando os colonos, entendeu? E agora a gente tem que correr atrás de um calcário, correr atrás de mais outras coisas de incentivo para eles plantar a cana, plantar o milho, para fazer ração durante o período da época, certo? Então a gente já, estou agradecendo porque o pessoal já vieram falar, que bom, o trator está lá, já gradeou para mim, está gradeando para o meu vizinho, foi isso que me falaram. Então quer dizer que se tivesse coisa ruim também, como tinha lá o patrulhamento preciso, eles vão cobrar da gente. Mas quando tem coisa boa também, eles vêm agradecer. Eu quero falar aqui porque já me agradeceram por isso. Quero agradecer ao deputado Zé Domingo, que fez visita para nós essa semana, e no qual eu pedi para ele que ele desse um apoio para nós, no sentido de arrumar um técnico em formação em apicultura, para que viesse dar uma palestra para nós aqui sobre o peixe, que a gente já conseguiu outro técnico para abelha, apicultura. E agora eu queria para o criador de peixe. Ele prometeu, falou que está arrumado, que a gente arcasse as despesas pessoais aqui, que o resto ele mandaria, que não cobraria nada do município. Então essa foi uma parte que eu fiz e pedi para ele que ele pudesse nos ajudar. Os fiscais também, lá no posto fiscal também, pediram para agradecer, porque tivemos uma reunião com eles lá, para fiscalizar mais o município, de muita gente que planta no município aqui, usa o posto de saúde, usa a escola, usa a estrada e tira nota fiscal dos seus produtos em Sorriso e em outros municípios por aí. Então agora vai ser feito um trabalho, então lá estava com o computador estragado, tinha muita coisinha lá que eles estão pedindo e a prefeitura, na medida do possível, já mandou computador novo, mandou um monte de coisa para eles. Então eles pediram para agradecer aqui, eu estou agradecendo por eles ao prefeito. Ofício: Câmara Municipal de Feliz Natal. Feliz Natal, 8 de março de 2013. Ofício número 036/2013. Excelentíssimo senhor senador Pedro Tax, vimos através deste solicitar de Vossa Excelência a construção de 50 casas populares em nosso município, visando o elevado número de famílias carentes. Solicitamos este apoio para sanar a dificuldade que as famílias enfrentam para construir moradias próprias. Por isso, pedimos a construção das casas populares para a população de baixa renda. Esse pedido vem de encontro com a necessidade de propiciar qualidade de vida a essas famílias. Para tanto, sugerimos que Vossa Excelência possa atender este ofício que beneficiará muitas famílias carentes que depositaram sua confiança nesta bancada que vos solicita, certos de podermos contar com o seu apoio para este objetivo para que esse objetivo seja alcançado. Renovamos votos de consideração e apreço. Anteciosamente, vereador Joaquim Faria de Souza, PDT, Delson Weber, PSD, Cleverson Luiz Anacleto, PR, Sidônia Kessler, PR, Flávio André Caldeira, PR. Por enquanto é só. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer aos alunos e aos professores que nos vieram prestigiar esta noite. Ao vice-prefeito pastor Lauri, a dona Irene, seu Nelson e Humberto, representantes do assentamento Leno, a dona Irene como suplente de vereador, ao Cláudio Riboldi também, que nos prestigia, suplente. É um prazer tê-los vocês aqui nessa Casa de Leis. Aos meus colegas vereadores, meu boa noite a todos, né? Quero em primeiro lugar parabenizar o prefeito municipal que no último dia 9 teve o nosso assentamento, aonde colocou, né, nos seus devidos lugares aquele tanto estava tendo muita fofoca, disse que me disse. E aí o prefeito esteve lá, delegou as reais atribuições à diretora da escola e ao responsável pela unidade de saúde. Então quero parabenizar o prefeito municipal pelo trabalho que ele vem fazendo ao assentamento Leno, né, tanto no projeto de manejo, né, no caso que ele vem prontamente com a Associação dos Madeireiros e juntamente com a Associação dos Moradores do Leno,
né, vem trabalhando em prol do desenvolvimento. Hoje nós tivemos a reunião também promovida pela Associação Acafra, no qual foi levado um técnico em engenharia florestal para estar desencadeando, fazendo o cadastramento do CAR, aonde o prefeito também estava presente, e ali ficou no dia 4 de abril para estar sendo realizado esse cadastramento, né? Então quero deixar o presidente, líder do prefeito, né, os meus parabéns. Mas com os parabéns vem a cobrança, que eu não posso deixar, e peço em nome da minha bancada do PSDB, que o líder do prefeito esteja procurando para a gente a respeito sobre a continuidade da creche municipal, que está parada a construção, né? E sobre a quadra poliesportiva do assentamento Rena. Tanto é que esse projeto ele foi encaminhado, ele foi orçado, ele está na lei orçamentária de 2013, né? E está passando o período de chuva, vai entrar o período de seca. Os alunos lá do assentamento não dispõem de uma quadra poliesportiva, e aí eles têm que praticar o esporte no sol quente, e o sol das 10, 11, 9 horas é terrível. A vereadora Salete vem acompanhando, a Sidônia já passou várias vezes por lá e viu também, né, Sidônia? Então é um pedido para você estar intercedendo junto ao prefeito municipal. Beleza? Meu muito obrigado, gente. É um prazer ver esse plenário lotado desse jeito. Espero que vocês continuem vindo, continuem nos prestigiando, continuem nos cobrando, porque o vereador, essa bancada de vereadores, essa legislatura de 2013 a 2016, só vai ter êxito se a comunidade feliz natalense ela cobrar dos seus representantes legais. Boa noite a todos. Agradecimento aos alunos, aos professores que se fazem presente, ao vice-prefeito. Mas estou aqui para agradecer o deputado Zé Domingos, que esteve aqui no dia 8, na sexta-feira, nessa Casa de Leis, colocando alguns dos seus projetos de 2013. E Feliz Natal está dentro da sua agenda. Ele cedeu para nós um técnico de piscicultura, para cuidar de peixe, um de apicultura, na criação de abelhas, solicitou junto ao governo do estado uma ambulância de R$200 mil para a gente, prometeu que até julho entrega os documentos das casinhas da Coab. Então é um deputado que se faz presente junto com a gente já tem muito tempo, também na área da saúde, ele tem muito nos atendido, então mais para agradecer a visita que ele teve aqui com a gente, e dizer que o gabinete dele está aberto para todos os vereadores para solicitar o que for preciso para Feliz Natal, que ele não mede esforço. Tá? E também falar para o senhor Crisomar que a creche ela é um projeto federal, não municipal. Então, portanto, a verba parou do governo federal e nós temos que, claro, correr atrás, sim, porque não pode parar. Mas é federal o projeto. Tá? Muito obrigada. Volta essa tribuna, porque essa indicação eu fiz pedindo ônibus para o pessoal do assentamento Lena, porque eles têm muito produto lá que possa ser comercializado aqui na rua. A gente já tem o barracão da Feira Livre, então a gente pediu esse apoio para o prefeito, e temos deputados lá em Cuiabá que a gente vai pedir também que possa conseguir um ônibus para eles. No começo, esse ônibus é para pegar pelo menos cada 15 dias, uma linha no sábado e outra linha no outro sábado. E de acordo com o pessoal vai conseguindo produzir e comercializar aqui. Exemplo, o colono tem lá frango, né? Você sabe que lá no assentamento tem energia, então à noite ele limpa seus frangos, a sua verdura, embala e o ônibus pega ele de madrugada. 5 horas, 6 horas, como for 9 horas da manhã, eles estão aqui no Feliz Natal. Eles vão vender seu produto, não vai ter despesa,
e vai voltar com o dinheiro em caixa. E esse dinheiro que eles venderem, seu frango caipira, o álcool e a verdura e outros, eles vão poder gastar na cidade. Agora, do jeito que está eles lá, eles estão, se a pessoa traz 10 frangos e ele paga R$30 de passagem para vir, R$30 de passagem para voltar, o que sobrou para ele? Então isso é parceria, para que eles também possam gastar no comércio, mas também a prefeitura pode correr atrás de um ônibus, de um meio, para que possa ajudar essas famílias a se manterem lá dentro e a ganhar seu próprio sustento. Por isso eu peço apoio dos novos companheiros. Obrigado. Volto à tribuna para parabenizar o ilustre vereador Joaquim pela sua iniciativa, né? Haja visto que essa é uma necessidade sim do assentamento, né? Mas como o ilustre comentou a respeito de parcerias, né? A gente poderia estar vendo, junto com a associação do GT Univida e a CAPRA, que o GT Univida disponibiliza de um ônibus para esse tipo, para estar servindo a comunidade. Não sei se o ilustre tem conhecimento disso. Agora, só que o grupo em si, ele não, vamos supor, hoje ele não tem como fazer a manutenção desse veículo e está colocando ele para rodar. Haja visto que esse mesmo grupo, ele faz parte do projeto da CONAB, né, que produz o produto e entrega para as escolas, para as instituições públicas. E a CAPRA também, hoje, ela tem 32 sócios, né, associados, que vão receber da CONAB também esse incentivo. Eu acho, no caso, que ao invés de a gente estar encaminhando ao prefeito municipal para estar adquirindo este veículo, esse ônibus, a gente poderia estar fazendo uma parceria com o grupo que lá existe, né, para a gente estar colocando este veículo a rodar. Mas parabenizo o ilustre vereador e a bancada pela indicação. Muito obrigado. Boa noite, caros colegas vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, público. Essa indicação para a construção da quadra poliesportiva no bairro Bela Vista, ela vem para beneficiar a toda a população, mas também para beneficiar a escola Bela Vista, no qual não tem um local adequado. Espaço na escola tem, mas o local, uma quadra coberta para que possa ser feito os exercícios, não tem. E também para beneficiar a população, onde hoje o bairro Bela Vista conta com 929 pessoas, que consta na faixa etária de 3 anos a 58, 60 anos de idade. Então, todas prontas para praticar o esporte. A Escola Bela Vista consta com 176 crianças que vai de 3 anos até 11 a 12 anos, que seja o 5º ano. Essa construção tem como, visando assim a necessidade da construção da quadra, que possam ser feitas as práticas esportivas, tanto pelos alunos quanto pela comunidade. E também servirá para as apresentações culturais e as demais festividades feitas pela comunidade. Visando aqui, meus nobres, que também, como vai ser uma quadra para a comunidade, tem a necessidade de ser feito com banheiros, uma arquibancada também, para que a comunidade possa participar de todos os festejos da comunidade. E por isso eu peço a vocês aí a colaboração que possa ser favorável à indicação. Parabenizar a nossa bancada pela indicação ao Cleverson, né? Que o bairro Bela Vista é um bairro que sofre muito, tudo nele falta. Então é uma indicação para a escola, é necessária. Os alunos hoje, para a prática esportiva, praticar um esporte na sombra já é difícil, imagina no sol. Então é uma necessidade, com urgência,
naquele bairro. Deixou-se o bairro Bela Vista por último, né? Já temos quadra esportiva aqui, temos ginásio esporte, já fizeram no 25 e agora chegou a hora do Bela Vista. Mas do que nunca nós vamos apoiar a indicação do nosso amigo vereador Everson Anacleto e também falar que aquela escola no passado foi citada como a melhor ensino de Feliz Natal e o esporte ficou por último. Então, meus parabéns, Cleverson, e eu vou te apoiar, sim, com certeza. E o governador fez a abertura do encontro e ele está vendo a viabilidade da construção de 50 mil casas no estado todo. Então, e Feliz Natal, municípios que têm até 20 mil habitantes, seriam contemplados com 50 casas. Então já é um meio caminho andado para que tenhamos, né, as casas construídas no nosso município. Coloco em única votação a indicação número 011/2013. O prefeito Tony de Viela esteve reunido com nós e falou que a partir dessa semana será iniciado o patrulhamento das estradas aqui na cidade e também comunicar que tenho cobrado diariamente o secretário de obras, que é o Valderei, e devido à má conservação das estradas vicinais e devido ao escoamento de soja, não foi possível ser feito esse patrulhamento na cidade. E que vai ser feito sim. E, sem sombra de dúvida, sou a favor sim, dessa indicação. Tem que ser feito porque está feio mesmo aquelas entradas. Quero agradecer a presença de vocês. Presidente, eu acho que eu começo meio quebrando o protocolo um pouquinho. Não sei se no regimento interno nós esquecemos de discutir o projeto da convênio com a Empaer. Então, para início, eu gostaria de puxar o zíper da orelha, né? O último convênio que foi feito com a Empaer aqui, a Empaer acabou não fechando, a prefeitura acabou desfazendo o contrato por falta de aplicação dos técnicos da Empaer. Então, nós aprovamos o projeto, que é para fazer a parceria com a Empaer, empresa mato-grossense de pesquisa, agropecuária e extensão rural, mas que venha para somar. Não venha com técnicas ultrapassadas e quer mandar técnicos para nós aqui, que é a casa de indicação do Joaquim, para apoio à piscicultura, à avicultura, que venham técnicos através da Empaer. Já está sendo feito um convênio para isso. Então, está incluído isso aí. Que não venha com essas técnicas antigas, que hoje se fala muito, e a gente fala por experiência própria. A pequena propriedade, ela pensa que gradear a terra é o melhor caminho que ela dá para a terra. E muito pelo contrário, ela está matando essa terra. As sucessivas gradiações de terra, toda a matéria orgânica simplesmente ela vai jogada fora. Se nós quisermos falar em produção, nós temos que cuidar da terra, com cobertura vegetal, qualquer coisa, menos grade, quanto menos melhor. E essa indicação, voltando à pauta, presidente, quando secretário de Agricultura, nós fizemos um teste atrás do pavilhão da igreja, no assentamento ENA, com mudas de cano, para futuramente nós estar incentivando a bacia leiteira, principalmente no assentamento ENA e no Seringal. Foi feito também um trabalho de distribuição de calcário. Aproximadamente umas 350 famílias ganharam 1,5 tonelada de calcário incorporada já num pequeno pedaço. Então, se nós quisermos aquecer a bacia leiteira futuramente, nós temos que ter alimentação para esse gado. Não adianta nós comprarmos uma vaca leiteira que vai chegar aqui produzindo 25, 30 litros de leite por dia.
mas se não tiver uma alimentação adequada, em questão de um ano ela vai estar produzindo 5. Aí viabiliza todo o projeto. E o incrível que nós achávamos que seria difícil estar produzindo essas mudas. E o caso está lá, foi simples demais. E outro, o custo dessas mudas de cana é baratíssimo. Nós adquirimos aqui em Sorriso, o grupo, me falha a memória aqui, agora, tem um plantio de cana chegando em Sorriso ali. Eu acho que não deu R$300 a carga de truque de muda. Então, nós poderíamos estar distribuindo aquelas mudas que já temos um teste iniciado e estar adquirindo mais, fazer distribuição de muda, que meio que hectare de cana, o pequeno produtor vai poder alimentar bem a sua vaca, o próprio bezerro, o gado. O que a gente vê, trabalhamos bastante, andamos bastante no assentamento em toda a região do município, que na época da seca o gado perece, o gado sofre. Eles têm que usar raivão para o pasto poder ficar verde, senão eles não conseguem comer. Então seria uma forma de nós estarmos dando um incentivo para a pequena propriedade. Nesse intuito, gostaria de pedir o apoio dos vereadores. Essa indicação não é uma simples indicação, ela é um pedido de socorro ao Executivo para que se tome providências nessa questão da educação especial dos alunos com dificuldade de aprendizagem. Hoje, no nosso município, somente na sala de recursos, nós temos mais de 40 alunos sendo atendidos, mais um percentual grande de alunos que são atendidos pelas psicopedagogas e não estamos vencendo a demanda. Precisamos atender com mais qualidade essas crianças, porque tanto professores como as crianças e também os pais desses alunos estão sendo prejudicados, porque a aprendizagem, como deveria de acontecer, não está acontecendo. É só vocês visitando as escolas para comprovar o que eu estou dizendo. Hoje eu estou novamente em sala de aula e me sinto de mãos atadas de lidar com alunos que eu não consigo conversar com eles. Nós temos alunos mudos, surdos, nós temos alunos com distúrbio mental, temos hoje uma aluna cega também, onde a mãe acompanha essa criança todos os dias na escola, mas vai ter um momento que ela não vai poder ir junto com a filha dela, e nós vamos ficar até quando mascarando essa educação, porque nós não nos comunicamos com o aluno. Imagina um aluno que não ouve, não fala, o professor não consegue se comunicar com ele. Então nós precisamos nos qualificar para encurtar essa distância que está havendo entre professor e aluno. Eu sei que o município não dá conta de ter em cada sala de aula um professor de Libras para estar auxiliando o professor em sala. Mas se nós criarmos essa sala multifuncional, penso que Feliz Natal precisaria mais de umas 3. Estive na escola Mário Ciro e vi o desespero de algumas professoras lá com essa questão de crianças que não conseguem aprender. Assisti uma reportagem que falava sobre isso. E o que acontece? Às vezes o aluno tem laudo, às vezes ele não tem laudo. E até que não se tome providência para saber o que realmente essa criança tem, vão se passando os anos. A escola não pode reprovar um aluno que não conseguiu aprender se ela também não fez a parte dela, de dar condições dela aprender. Tem casos que não tem muito o que a gente fazer, mas tem muitos casos, se nós estivermos mais preparados, com certeza a aprendizagem dessas crianças melhorará. Essas salas multifuncionais, elas precisam ser bem equipadas com materiais com tecnológicos, materiais de consumo, ter uma equipe multifuncional, ou seja, nós temos pessoas capacitadas como fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, professora de recurso, enfim, utilizarmos todas as formas para que a gente consiga de fato atender essa criança, porque quando o problema não é nosso, é fácil fazer vista grossa, mas tem um filho que está precisando de socorro e você vê ele indo ano após ano na escola, não melhorando a sua aprendizagem e nada sendo feito.
Não quero dizer com isso que Feliz Natal não avançou bastante. Nós tivemos bastante avanço nessa questão, porque eu me lembro quando eu vim para Feliz Natal, era aquela época que se o aluno passava era inteligente, se não passava, recebia outro nome. E não se tinha um olhar mais crítico e também como que eu posso dizer, não se falava muito em inclusão social. As pessoas não olhavam para a criança como uma criança que é portadora de alguma necessidade, de alguma deficiência. Simplesmente não aprendia porque não queria. E aí hoje nós ouvimos falar tanto em inclusão social. E será que essa inclusão está acontecendo? Inclusão é colocar uma criança especial na sala de aula, é colocar um cadeirante. Um cadeirante é um dos menores problemas que nós enfrentamos hoje na educação. Agora, os distúrbios que essa criança apresenta e que nós não sabemos como lidar, é o que realmente nos deixa impotente diante desse problema. Então eu peço aos vereadores que, além de aprovarem essa indicação, mas que também levante essa bandeira, que se faça investimento nessa sala multifuncional, para que a gente possa realmente colocar a educação de Feliz Natal no nível que as crianças merecem. Porque professores qualificados nós temos, mas em educação especial nós temos bem pouco. Aliás, temos 1 ou 2 professores que trabalham com essas crianças que têm um certo domínio. Mas como essa criança hoje está na pré-escola, depois vai para o Fundamental 1, vai para o Fundamental 2, vai para o ensino médio, então ela vai passar na mão de vários professores. E então o que precisa? Capacitar uma equipe para que essa equipe capacite os professores. Eu hoje vejo que, pela situação que eu estou em sala de aula, eu tenho urgentemente de aprender Libras. Mas quem vai me ensinar Libras? Dá para levar todos os professores para Cuiabá para fazer um curso? Difícil, o custo é muito grande. Mas que se traga alguém aqui para capacitar os nossos profissionais, para que essas crianças tenham atendimento. Não só crianças, gente, que nós temos também adultos nessa mesma situação, que tenham atendimento que ela mereça e que a inclusão social dentro da escola aconteça de fato.